Então, pessoal, vamos iniciar aqui mais uma aula do nosso módulo de sistemas operacionais. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a criação de uma máquina virtual. O que é uma máquina virtual? É um computador rodando virtualmente dentro de um outro computador. Quando você precisa estudar outras versões de sistemas operacionais, rodar versões mais antigas, ou estudar um determinado programa que só rode em um determinado sistema operacional, a melhor maneira é você fazer isso através da máquina virtual. Existia antigamente, ainda existe uma forma de você fazer um dual boot, ou seja, é uma máquina que quando inicializa, você escolhe qual sistema operacional você quer rodar na máquina naquele momento. Bem, isso pode ser feito. No entanto, requer um pouco mais de expertise técnica para fazer isso. A maneira mais inteligente, mais prática, mais segura é utilizar a máquina virtual. Para que a gente use essa máquina virtual, a gente vai conhecer hoje as distros, que são as distribuições Linux, e vamos também, através da máquina virtual, criar uma instalação de uma máquina virtual do Windows 7. O Linux ele é gratuito, ele tem um código aberto, significa que tu pode baixá-lo. Se tu for aí um programador aí excelente, tu pode fazer mudanças e redistribuir. Existem várias distribuições Linux, que é chamado tecnicamente de distros. Cada distribuição Linux tem sua característica. A mais usada pelo usuário comum é o Ubuntu. Tem uma versão nova, ou melhor, pouco conhecida, baseada no Ubuntu, que é o Zorin, que eu vou mostrar para vocês também. Então aqui nós temos exemplos de algumas distribuições do Linux: Fedora, CentOS, Ubuntu, Debian, o Red Hat. Bem, eu te recomendo, nessa atividade que eu vou te propor daqui a pouco, utilizar o Ubuntu ou o Zorin. Qual é a principal diferença entre o Linux e o Windows? A principal diferença entre esses dois sistemas operacionais é que o Windows é um sistema proprietário. Por ser um sistema proprietário, teoricamente deveria se pagar licença para a Microsoft para poder utilizar. Eu não quero entrar nos méritos aqui de cracks, de registros enganosos, etc. Você, como profissional, na tua casa, o que tu vai fazer na tua máquina, isso é de competência tua. Se tu for atender uma empresa, se tu for atender um cliente teu e ele resolver instalar o Windows, tu deverá conversar com ele sobre questões de registros e soluções que tu possa aplicar com ele. Mas você tem que jogar aberto. O que você não pode é chegar na máquina de um cliente, instalar um sistema operacional Windows de forma pirata, craquear e depois ir embora. Principalmente de uma empresa, depois pode ter uma fiscalização, uma denúncia. Essa pessoa vai acabar jogando a culpa no coitado do técnico, que é você. Então vamos jogar aberto, explicar para ele como é que funciona a questão de registro, se ele quer fazer, se ele não quer fazer, se ele quer fazer algum outro tipo de procedimento, mas isso fica por conta e risco dele. Você está lá só para executar a solução ou propor soluções para esse cliente. Aqui são versões light, o Mint, o Kali Linux usado aí para segurança de redes. O Ubuntu, ele tem o Linux em geral, ele tem uma coisa interessante, que é a versão live. O que é a versão live? É uma versão que roda a partir de uma ISO, de um pendrive ou de um DVD de instalação, sem precisar instalar esse sistema operacional na tua máquina. Isso é interessante porque tem muitos técnicos que utilizam isso para determinar se o problema no computador é no software ou no hardware. Como é que funciona? Vamos imaginar que o teu computador, por um motivo ou por outro, ele não está inicializando o sistema operacional, ou ele está reiniciando, ou ele está desligando, e tu quer fazer um teste para descobrir se esse problema é de software ou de hardware. Qual a solução que muitos técnicos utilizam de diagnóstico? Eles pegam uma live de um Linux, como o Ubuntu, por exemplo,
e eles inicializam o computador a partir dessa live. E se o sistema operacional Linux carregar normalmente, isso quer dizer que é um problema de software do Windows. Aí fica fácil tu fazer o diagnóstico, pode formatar o computador, claro, fazendo os devidos backups necessários, e tu pode, a partir do próprio Linux, fazer os backups necessários para o teu cliente ou para você. Então, a gente vai conhecer hoje algumas ferramentas que eu posso utilizar para trabalhar, para a criação da minha máquina virtual. Dentre elas, a gente tem o VirtualBox, que é da Oracle. Aqui você pode fazer o download do VirtualBox para o teu computador, não é muito complicado, tá bom? Se tiver alguma dúvida de como fazer o download, você pode assistir diversos vídeos no YouTube que existem sobre esse assunto ou procurar o seu professor. Eu recomendo para os teus primeiros laboratórios utilizar o VirtualBox. Outra solução que é bem conhecida é o VMware. O VMware também ele fornece soluções para máquinas virtuais. Aí você pode utilizar aqui, quando for baixar aqui, o Workstation Player, que vai te ajudar a criar a tua máquina virtual, tá bom? Então você entra no site do VirtualBox e para baixar uma Linux, que é uma ISO, desculpa, o que é uma ISO? Uma ISO é um arquivo de instalação de um sistema operacional ou de um programa. Você pode entrar aqui no site oficial do Ubuntu, procurar aqui os downloads. Você pode procurar também downloads de versões anteriores, se a tua máquina for um pouco mais antiga. E aqui eu tenho o site do Zorin. O Zorin, você pode baixar aqui o Zorin. Ele também é grátis, tá? Também aqui, ó, faça o seu computador melhor. Download Zorin OS de Operation System, sistema operacional. Tu vai te divertir bastante instalando esses caras.